A paz do Senhor, você está no canal Ouça, Reflita e Escreva. E no vídeo de hoje aprenderemos sobre o livro de 2 Samuel. Fique com a gente. Glória a Deus, galera. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Amém? Vamos aprender hoje, como você viu na introdução, o livro de 2 Samuel. Antes da gente começar, eu tenho alguns recadinhos fechados. Se você deseja estudar comigo, você é homem ou casal, tem essa possibilidade, me chama aqui embaixo, deixa uma mensagem que eu entre em contato com você e passo todas as condições e como que a gente pode fazer isso. Fechado? Tudo online. Beleza? Se você deseja aprender mais sobre a palavra de Deus, eu tenho um curso, amém, que está no Hotmart. É um curso intitulado de Módulo Gênesis. O conteúdo desse curso está aqui embaixo. É um curso que está sendo produzido ainda. E se você deseja participar logo nesse início dessa produção, a gente já tem 3 conteúdos postados. Se você deseja participar, ele está com um preço ainda promocional. A partir do momento que esse conteúdo fechar, ele vai ter outro preço, e conforme eu vou adicionando conteúdos novos, esse preço também vai sendo alterado. Mas se você comprar agora, você vai adquirir todo o curso, todo o conteúdo lançado com o preço que está hoje. E esse curso também vai ter o conteúdo escrito desse vídeo, fechado em forma de slide. Se você deseja levar esse conteúdo Módulo Gênesis para a sua igreja, amém, também existe essa possibilidade, só entrar em contato. Fechado, sem mais delongas, vamos começar o nosso conteúdo. Se você viu o livro, se você leu ou se você assistiu o vídeo sobre 1 Samuel, você vai ver que Israel viveu um período de transição muito importante para a história de Israel. E agora nós iremos aprender sobre o livro de 2 Samuel, que o livro de 2 Samuel é praticamente todo o período de glória e ascensão do povo de Israel, consequentemente do rei Davi. Amém? É um livro onde tem enredos fantásticos. É um livro onde mostra também a natureza pecaminosa do rei Davi. Amém? O rei Davi, ele tem uma importância gigantesca, é um homem segundo o coração de Deus. Então, nesse livro a gente vai ver a ascensão do rei Davi ao trono. A palavra diz que Saul ele morre, amém, em uma batalha, que ele pede para um dos soldados dele matar e fiar a espada, porque ele não queria ser levado cativo pelos amalequitas. Porém, esse soldado ele não faz, e a palavra diz que o próprio Saul se joga na sua espada e se mata. É muito triste o fim da história do rei de Israel. Em vez de celebrar a notícia, Davi lamentou a morte de Saul e de Jonatas, que era o seu amigo mais próximo, amém? A palavra diz, como você viu no livro de 1 Samuel, que eles eram muito próximos. Davi foi ungido como rei sobre a tribo de Judá, primeiramente, enquanto Isbosete, filho do rei de Saul, foi proclamado rei sobre as outras tribos. Olha que interessante. Davi ele não é ungido a rei por todo Israel, a sua primeira unção. Primeiro ele é ungido rei apenas sobre a tribo de Judá, onde era a tribo que ele pertencia. Os sucessos militares do rei Davi é descrito no livro de 2 Samuel. É muito interessante. Davi ele é um extremo guerreiro, um guerreiro muito hábil. Davi unificou as tribos de Israel e se tornou rei sobre todo o povo. Amém? Logo em seguida, ele conquistou a cidade de Jerusalém e a tornou a capital do seu reino. A palavra diz. Davi liderou várias campanhas militares bem-sucedidas contra todos os inimigos ao derredor e os inimigos que ainda existiam dentro do território de Israel. Então Davi ele foi um guerreiro muito hábil. Deus usou ele para trazer ali, vamos dizer, uma pacificação durante um período muito longo, até a ascensão do trono do seu filho, que é Salomão. A aliança de Deus com Davi e as vitórias militares, amém? São pontos extremamente importantes nesse livro de 2 Samuel, amém? Davi expressou o desejo de construir um templo para abrigar a Arca da Aliança, mas Deus revelou que Davi não seria o que iria erguer, mas sim o seu filho,
amém, iria construir o templo. Então Davi, ele traz tudo o que precisaria para a construção do templo. Ele deixa tudo já preparado para que o seu filho construísse ali o templo do Senhor. Deus fez uma aliança eterna com Davi, como eu disse, até no livro de Apocalipse fala sobre isso, prometendo que a sua descendência reinaria para sempre. E é o que acontece. Jesus, ele vem da descendência de Davi. Amém? Essa aliança, ela tem como nome, você vai ouvir muito falar sobre isso ao longo de estudos bíblicos, que é a aliança davídica. E estabeleceu a linhagem messiânica que culminaria na vinda de Jesus Cristo. Olha que top, que top. Davi, ele conquista inúmeras vitórias, amém? Não só sobre os principais povos que confrontavam Israel, como os filisteus, os amonitas, amém? Mas sobre todos os povos ao derredor. É muito legal porque você vê que Davi, ele não só derrotou um único gigante, Golias, mas o seu exército derrotou inúmeros outros gigantes. Davi, ele expande o território de Israel com as suas ações de guerra, como ele também consolida o poder de Israel sobre todas as nações ao redor. Todas as pessoas, todas as nações tinham medo de Israel, porque Israel tinha um Deus que fazia com que Davi vencesse todas as batalhas. Amém? É muito legal a gente ver no livro de 2 Samuel essa consolidação. Amém? Saiu lá de trás, lá o Deus de Abraão, chega a Davi, cumprindo a promessa de que Deus daria todas aquelas nações ao redor. No livro de 2 Samuel, a palavra também não esconde os pecados e os erros de Davi, que acabam gerando consequências, principalmente dentro da sua casa. O primeiro pecado é um pecado muito conhecido, que é o adultério de Davi com Batseba. Amém? Davi ali acaba sendo tomado por atitudes que não tinham nada a ver com o caráter de um rei. Ele acaba adulterando com Batseba, matando ali o seu marido, amém, Urias. A palavra diz que ele comete ali erros gravíssimos. Davi, ele tem ali as consequências na sua descendência. A palavra diz que a espada nunca mais sairia da família de Davi, e é exatamente isso que acontece. Isso vai desencadear na geração do seu sucessor, principalmente. Isso acaba gerando a consequência no reino de Israel, que é a sua divisão. A gente vai ver no próximo estudo, amém, de 1 Crônicas. 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis. A palavra diz que Davi acaba perdendo o filho que Batseba carregava, o primeiro filho. Só que a palavra diz que Davi acaba não tomando nenhuma ação até o nascimento do seu filho, que acaba levando à morte. Porém, Deus usa um profeta, Natã, para confrontar Davi com os seus pecados. E Davi, ao ser confrontado, ele cai em si. Amém? Existem inúmeros salmos aí, o principal, Salmo 51, que vai falar sobre isso. Davi, ele acaba caindo em arrependimento. Deus ali concede o arrependimento, porque o pecado que Davi cometeu naquela época era um pecado que iria gerar a morte. Amém? Porque afinal de contas ele não só adulterou, mas ele matou o marido de Batseba, Urias. Deus concede o arrependimento, mas fala que Davi sofreria as consequências, amém, daquele pecado. A palavra também fala muito sobre os conflitos internos e externos de Davi em 2 Samuel. As lutas pelo poder e as rebeliões enfrentadas por Davi após a morte, após a situação com Batseba. Amém? A gente vê também a rebelião de Absalão, que era o seu próprio filho, tentando o matar e tentando também usurpar o poder do rei Davi. Os desafios e adversidades do seu reinado, amém? Conflitos familiares. Então, a partir dessa situação, a palavra diz que um dos filhos de Davi, que é Amon, acaba se envolvendo com Tamar, que era uma das filhas de Davi.
cometendo ali um incesto, e toda essa situação cria uma situação de rivalidade entre os filhos de Davi. A guerra contra os amonitas e filisteus. Então Davi enfrentou conflitos externos com nações vizinhas, incluindo batalhas contra os amonitas e os filisteus. Amém? E essas guerras testaram a sua liderança militar e a sua fé em Deus, porque Davi já não vivia um bom momento e precisava ali continuar avançando o seu território, continuar consolidando ali o reinado de Israel. Outro ponto também muito importante do livro de 2 Samuel, que ele faz uma transição do reinado de Davi para o reinado de Salomão. Que Salomão foi gerado através da relação entre Davi e Batseba após a morte do primeiro filho. Davi tem ali o privilégio de gerar Salomão, e Salomão ele é o que assume o poder. E 2 Samuel ele faz essa transição. A palavra diz que antes da sua morte, Davi pronunciou um discurso conhecido como Cântico de Davi, que está lá em 1 Samuel 23, do 1 ao 7, depois você lê, muito bonito. Nesse cântico ele expressou a sua devoção a Deus, reconhecendo a soberania divina e a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Amém? A nomeação de Salomão como seu sucessor, no final do reinado de Davi, teve que lidar com uma praga que assolou Israel como consequência de um censo imprudente. Foi um outro erro que ele ordenou. Davi reconheceu o seu pecado e ofereceu sacrifício para apaziguar a ira de Deus. Amém? Vai estar isso lá em 2 Samuel 24 também. Em 2 Samuel 23 e 24, Deus instrui a Davi a nomear o seu filho Salomão como sucessor ao trono. Amém? A gente vai ver exatamente lá em 1 Crônicas 22, 9 e 10, Davi reuniu os líderes de Israel, declarou publicamente Samuel como o próximo rei, garantindo assim a continuidade da linhagem de Davi ao trono, porque existia todo um enredo ali de rebelião dos seus filhos, e Batseba acaba participando disso, falando para Davi que um dos seus filhos estava se intitulando rei, e Davi nem tinha morrido. Então acontece todo esse enredo. Para a gente ter uma conclusão rápida, a gente vê a ascensão de Davi como rei, segundo Samuel, que é extremamente importante. A gente vê a aliança de Deus com Davi, amém? Que essa aliança ela é conhecida como aliança davídica, que vai até Jesus e consequentemente até Apocalipse. As vitórias militares de Davi, que são extremamente importantes, amém? Para a conquista do território prometido lá a Abraão. Se a gente fosse colocar algumas aplicações e ensinamentos, existem algumas coisas muito legais que a gente pode fechar esse vídeo falando sobre o livro de 2 Samuel. Primeiro é a confiança em Deus. Davi demonstra uma confiança gigantesca e isso gera para ele vitórias que aos olhos humanos seria impossível. Então nós podemos aplicar isso na nossa vida. A responsabilidade do poder, amém? Davi ele acaba aprendendo da pior maneira o quanto a responsabilidade do poder pode gerar consequências para outras pessoas. Amém? A gente pode e deve aprender sobre isso. O arrependimento e perdão. Apesar dos erros, apesar da Bíblia não esconder nenhum erro de Davi, são erros que geram consequências. O arrependimento e o perdão gera algo fantástico no mundo espiritual. Davi comete um erro muito grave com Batseba. O primeiro filho morre, porém o segundo filho de Batseba com Davi é Salomão, que se tornaria o sucessor. Coisas que só Deus pode mover. Amém? Lutas familiares, apesar da consequência dessas lutas familiares ter sido o pecado, Davi acaba se saindo de uma forma ali até bem, amém? Por conflitos muito sérios. Outro ponto também é a humildade diante de Deus. Davi sempre demonstrava que ele não poderia ficar sem a presença de Deus. Essa humildade gerou a Davi o título de homem segundo o coração de Deus. Amém? Não só o arrependimento, não só o saber se posicionar. A busca pela justiça, Davi sempre demonstrou durante toda a sua história uma justiça
em Deus, amém, das suas atitudes. A confiança na promessa de Deus é muito importante, amém. Davi sai de uma condição de pastor de ovelha a rei de Israel. Davi sai de uma condição onde nem o seu pai o considerava como novo futuro rei, a o rei mais conhecido da história de Israel, amém, onde Deus estabelece a aliança davídica. Então, assim, confiar em Deus é muito importante. Galera, Deus abençoe, espero que você tenha gostado desse livro. Se você já leu, comenta aqui. Se você não leu, eu quero te convidar a ler, amém. Você que já comprou o meu curso, lá vai estar disponível, a partir desse vídeo tá lançado o conteúdo escrito para você ter também. Deus abençoe, galera, até a próxima, fiquem com Deus.